Oi, gente! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de análise de livro e o livro da vez é As Vitoriosas, que eu recebi pelo Clube da Intrínsecos. Essa aqui é a minha edição do livro, tá? Ela é toda em capa dura de uma cor só, porque é assim que os livros da Intrínsecos vêm. Esse aqui eu recebi pela assinatura normal, foi enviado durante esse ano. Só que eu não tive tempo de ler ainda, então agora eu li e vim contar pra vocês um pouquinho dessa história. Como sempre, vou falar antes, primeiro sem spoiler, uma sinopse no geral, e depois eu faço uma análise mais completa, falando especificamente sobre a minha opinião, com spoilers, com pontos mais específicos da história. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, eu faço análise de vários livros e pode ser que tenha outra história ali que te interesse. E eu tenho um link de associado da Amazon, então se vocês forem fazer qualquer tipo de compra lá no site, vocês podem utilizar o meu link que tá aqui na descrição do vídeo. E eu também vou deixar o link direto para esse livro aqui, caso alguém tenha interesse em comprar ele. Esse livro, As Vitoriosas, ele conta a história principalmente de duas mulheres, mas ele é todo envolto de história de mulheres, tá? Então, temos as duas principais, a Solene, que tá em Paris no mundo atual, vamos dizer assim, no presente, tá? E a Blanche, que tá em Paris lá no passado, na criação de um local chamado Palais de la Femme, que é onde a Solene vai trabalhar nos dias atuais. O Palais de la Femme é um abrigo para mulheres que existe até hoje em Paris. Então a autora traz um pouquinho sobre a história real de como ele foi construído, como é que foi pensada nessa ideia, e foi concebida por essa mulher chamada Blanche há muitos anos atrás, que fazia parte do Exército da Salvação. Então a gente acompanha um pouquinho da história da Blanche, do marido dela, que são pessoas que são muito engajadas em ajudar as pessoas, é o propósito de vida deles, e eles criaram essa ideia, tiveram essa ideia maluca de comprar esse palácio gigante que ficava no meio de Paris, e construir então esse abrigo para mulheres, que era a ideia da Blanche. E a Solene, nos dias atuais, é uma advogada que acabou sofrendo com a morte de um cliente e entrando numa forte depressão e acaba tendo que se redescobrir. Ela tá muito perdida, ela não sabe direito o que ela quer fazer da vida dela, ela não tá feliz. Então ela começa a fazer as sessões ali de terapia, né? E o terapeuta dela sugere que ela faça algum tipo de voluntariado pra tentar achar um propósito na vida, pra tentar, através disso, ajudar outras pessoas e se ajudar. Então ela se inscreve para algumas coisas que ela acaba indo trabalhar no Palais de la Femme como escriba. Ela tá lá para escrever cartas para as mulheres que moram lá, para enviar para algum lugar, para candidatar emprego, todo tipo de serviço que precise de alguma coisa escrita, ela tá lá para isso. Ela fica bem relutante no início, mas ela acaba indo lá, acaba conhecendo o espaço e as mulheres que estão lá, e logo que ela chega, assim, ninguém dá muita atenção para ela, ninguém dá muito espaço, então ela também tem que lidar com isso, e muitas vezes ela pensa em desistir. A gente vendo um pouquinho dessa história mudar, a gente vendo o pessoal se abrindo um pouco mais pra Solene e ela se abrindo um pouco mais pro lugar. A gente vai acompanhando ali as fases da superação pessoal dela, vai acompanhando outras mulheres que moram lá. E que nem eu comentei, a Solene e a Blanche são as principais. Mas dentro da história das duas, tem várias histórias de outras mulheres que a gente acompanha. E são muito legais de ver e às vezes até mais legal que a história principal. E o livro vai se desenrolando dessa forma, não é um livro que tenha muitas reviravoltas, ele é uma história bem constante, assim, e no geral é um livro bom. Pra mim, esse é um livro que tem um conceito muito bom e uma ideia muito boa, mas não necessariamente a execução foi bem feita. A parte do passado, da Blanche, da contextualização, eu não tenho muitas críticas, porque realmente, assim, não é o principal do livro, ele tá ali mais pra contextualizar e dar fundamento, dar profundidade pra história. Então, eu não tenho muitas críticas a isso, eu acho que tem uma quantidade de capítulos boas, eu acho que aprofunda no relacionamento dela com as pessoas bem, acho que aprofunda no relacionamento dela com o marido também de uma forma ok. É uma parte que eu não tenho muito a criticar na questão de profundidade. Agora, nas partes da Solene, eu tenho um pouco a criticar. Porque ela é uma pessoa que tá passando por uma depressão e, ao mesmo tempo, ela é uma pessoa muito superficial. E muitas vezes, esses dois sentimentos no livro, eles se confundem. Ela acha que ela não vai ajudar as pessoas na rua, por exemplo, ela sempre passa por uma moradora de rua, em situação de rua, na frente da casa dela, ali perto de uma padaria, e nunca dá bola. E ela acha que não dá bola pra isso, no início, porque é por causa da depressão dela, por causa da situação dela. Mas na verdade não. Ela foi uma pessoa que foi criada desse jeito de não ligar pro mundo. Ela não liga pra pobreza, ela não liga pras outras pessoas. Então ela é uma pessoa muito superficial e ela não percebe isso no início. Claro que isso é trabalhado ao longo do livro, tá? Mas é um pouco difícil pra mim de gostar dessa forma, dessa confusão de sentimentos. Então é uma coisa que eu tenho um pouquinho a criticar nesse sentido. E outro ponto também é que o livro ele é contado em terceira pessoa, só que onipresente. Então, uma terceira pessoa que dá sob a perspectiva da Solene e da Blanche, cada uma nos seus capítulos, e sabe de tudo, sabe os pensamentos, enfim.
Só que é um livro muito pessoal de sentimento, e eu acho que pelo menos a parte da Solene, como é uma pessoa que tá sofrendo muito, e toda a ideia do livro é em volta do sentimento dela, da descoberta dela, dela querendo ajudar os outros, deveria ser em primeira pessoa. É um livro que deveria muito ser em primeira pessoa, porque a parte de ser em terceira pessoa, nesse sentido, deixou um pouco impessoal. Uma coisa que deveria ser bem mais profunda, acabou sendo mais rasa, e eu acho que esse é um dos motivos. Minha nota pro livro é 7 de 10. Tem capítulos que são muito bons, principalmente ali no meio do livro, onde as coisas melhoram um pouco, se deixam mais envolventes, sabe? Mas a ideia do livro, no geral, ele é um livro curto, ele é bem curto, ele tem 200 páginas, mais ou menos, e ele não aprofunda, sabe? E ele teria tempo de aprofundar, porque às vezes ele perde tempo com detalhes que não seriam necessários, que poderiam estar aprofundando os personagens, e faz um final corrido. Então, por isso que eu dei 7. Ele é um livro que teria muito, muito potencial se tivesse sido executado com um pouquinho mais de cuidado com essas coisas que eu comentei aqui. Mas, no geral, é muito legal o livro para conhecer bem a história do Palácio La Femme. Me fez muito ter vontade de pesquisar mais sobre. Então, isso é um ponto positivo muito bom, porque me fez querer pesquisar mais sobre. Inclusive, a revistinha da Intrínsecos desse mês, que é essa aqui, ela tá muito legal. Ela traz conteúdos muito legais sobre o Palácio La Femme e sobre outros lugares no mundo que são abrigos para mulheres. Então, no sentido de conceito, de tema, é muito bom. E por isso que o livro ganhou um 7 de 10, não uma nota pior. Porque tu fica interessada, tu quer saber um pouco mais sobre essas mulheres, sabe? Então, é legal porque te desperta alguma coisa. Então, eu acho que boa parte do papel dele foi cumprido, pelo menos comigo. E é isso que eu posso falar no geral do livro, gente, sem dar spoilers. Querendo ou não, pra mim falar um pouco desse livro, eu tenho que falar um pouquinho mais porque ele é curto, então pra vocês entenderem um pouquinho da história, acaba já pegando os primeiros capítulos. Mas agora eu vou falar um pouquinho mais sobre a minha opinião, e essa parte sim tem spoilers sobre coisas narrativas do livro. Vou falar um pouquinho sobre o final, gente, porque eu não gostei de como foi corrido. Fala bem rapidamente que a Solene conseguiu se recuperar ali, que ela largou os remédios, tá com a terapia. Mas, gente, o grande foco do livro, da Solene no início, era ela tentando se superar essa depressão. E eles não dão nenhum foco nisso. Tipo, como é que foi o tratamento dela, como é que foi pra ela largar os remédios. Eles simplesmente, tipo, jogam numa frase no fim do livro e não aprofundam. Tipo, é um dos tópicos principais do livro. E eles simplesmente jogam ele no fim. E eu fico tipo, poxa, eu acho que não foi aprofundada o suficiente essa parte, sabe? Aí jogam um interessezinho amoroso ali pra ela no fim, com o Leonard, que eu achei ok. Acho que poderia ter sido melhor construído, acho sim. Porque teve encontros com eles, poderia ter um flerte um pouco diferenciado, que daria mais aquela sensação, assim, sabe? Tipo, aqui poderia acontecer alguma coisa. Poderia ter mostrado um pouco mais a ligação deles, e mostrado isso um pouquinho sendo mais construído. Assim, não é um ponto negativo, mas se tivesse sido feito, poderia ser algo que, assim, envolvesse um pouquinho melhor a história. Pra mim, eu amei muito a história da Binta. Eu fiquei emocionada quando a Solene resolveu escrever a carta pra ela, aquelas 10 páginas. Só que eu gostaria de ter visto um pouquinho mais sobre as 10 páginas. Eles falam das histórias dessas mulheres no geral, a moça das sacolas, a Binta, e não aprofundam nas histórias delas. Continuam sendo um negócio superficial, sabe? A gente não vê o detalhe do que aconteceu. Em compensação, explica de 20 mil maneiras diferentes como é que é o quarto de alguém no palácio. Eu acho que o foco do livro acabou se perdendo um pouco. Em compensação, a parte da Blanche, quando ela tá lá com o medo dela, querendo alugar o palácio, e não tá nem aí se tá doente ou não, ela, é o que ela quer fazer da vida, ela vai inaugurar aquele lugar, e no fim das contas, o velório dela é naquele lugar. Eu achei lindo, achei maravilhoso, achei profundo, dá pra entender a motivação dela, sabe? O relacionamento dos dois é muito bem construído, mesmo que eles tenham menos capítulos. Tu vê que os dois são apaixonados pelo Exército da Salvação, eles são apaixonados por salvar as outras pessoas, e é isso que eles querem fazer. A Blanche não se importa se ela tiver que morrer, mas ela vai salvar as pessoas, sabe? Então, é muito legal, muito bem construído. Se ela tivesse levado essa profundidade que ela pegou de uma história real pra história fictícia que foi colocada também, eu acho que o livro teria sido muito melhor. Então, eu gostei muito da parte da Blanche, fiquei muito tocada com várias partes. As partes que me emocionei no livro foram mais as partes da Blanche do que a parte da Solene. Uma das coisas que eu gostei muito no livro foi que a Solene finalmente olhou pra menina que tá em situação de rua na rua dela e começou a ajudar ela. Ela tinha agora uma oportunidade de fazer uma mudança de real na vida de alguém, e ela tomou essa oportunidade. Não era mais porque ela precisava se curar da depressão, era porque ela realmente viu que ela pode ajudar as pessoas e que isso pode fazer um bem pro mundo, um bem pras outras pessoas. Então ela foi lá, ela conversou com ela e começou a ajudar ela, achou um local pra ela no palácio. Coisa que eu achei também corrida, só tipo no fim assim, você conseguiu, entra aí. Poxa, mostra um pouquinho mais da relação delas, mostra um pouquinho mais da Solene ajudando ela. Então, achei corrido, mas achei muito boa a parte de ver ela assim, se superando e se colocando pra isso. E uma das coisas também relacionada a ela que melhorou muito é a questão de ela, agora eu vou ser escritora, eu vou correr pelo meu sonho, não vou ser advogada. Só que também
poderia ter trabalhado isso um pouquinho mais. Se o livro tivesse umas 20 páginas a mais, eu acho que ele ficaria muito melhor nesse quesito. E se priorizasse no início do livro um pouquinho mais sobre aprofundamento. Ali no início do livro, quando a gente vê a Solane mais em depressão, a gente começa a descobrir o que aconteceu com ela. Se fosse em primeira pessoa, eu acho que seria muito mais profundo, seria muito mais fácil de se apegar à personagem, tá? Mas essa é a minha opinião quanto à forma narrativa do livro. É uma coisa que eu acho que poderia ter sido um pouquinho diferente. No geral, eu gostei muito, pontos positivos, e foram os melhores capítulos pra mim, a amizade da Solane com as gurias ali do palácio. Ela ainda dança zumba, ela ainda com o pessoal da equipe no barzinho depois comer, ela, sabe, vivendo a vida dela, porque ela trabalhava, ela vivia pra trabalhar antes e depois sumiu naquele mundo de depressão, então ela começou a pensar, não, eu posso viver, eu posso ser feliz. E foi um dos meus capítulos preferidos, porque eu acho que ali sim foi tratado um pouco melhor a questão do sentimento dela, sabe? Não foi superficial pra ela, ela não queria dançar zumba, mas ela foi, no fim ela se sentiu viva, se sentiu muito bem, e no fim ela não queria ir jantar com as gurias, foi jantar, foi ótimo pra ela espareceu a cabeça. Então esses são capítulos que eu gosto, eu acho que foram bem tratados dentro da história. E no geral é isso que eu posso dizer, gente. No geral é isso que eu posso dizer, gente. Se vocês se interessaram pelo livro e ficaram meio assim, não vou comprar ou não, lê um pouquinho mais sobre Palais de la Femme, lê um pouquinho mais sobre esse projeto, quem sabe vocês tenham mais interesse em ler o livro. Ele vale muito a pena porque o conceito, as histórias das mulheres que ele traz é bem legal pra gente ter uma ideia de como é que foi naquele tempo e como é que seria nesse tempo também, porque é uma história de ficção que tem muitos pontos que são reais, sabe? A história do passado é real, a autora ela foi visitar o Palácio de La Femme pra escrever o livro, então tem muitos pontos que realmente são inspirados na vida real, e é legal pra te conhecer um pouquinho mais do ambiente do abrigo. Tem esses pontos que eu falei, mas eu recomendo o livro de qualquer forma, eu acho que vale a pena a leitura, ainda mais que é um livro curto, tá? Então, se vocês tiverem interesse em ler ele, ou só conhecer mais do Palácio de La Femme, dê uma pesquisada, e eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo o link desse livro na Amazon, caso vocês queiram dar uma olhadinha ali, ver preço, ver se vale a pena comprar ele. E é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, me sigam nas redes sociais, beijos!